Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre pastagens degradadas. Primeiramente, eu gostaria que vocês focassem aqui especificamente em relação à definição da degradação da pastagem. Ou seja, a degradação das pastagens é um processo evolutivo da perda de vigor, de, de produtividade e da capacidade de recuperação natural para sustentar os níveis de produção e a qualidade exigidas pelos animais, assim como também de superar os efeitos nocivos de pragas, doenças e invasoras, culminando ali com a degradação avançada dos recursos naturais em razão do manejo inadequado. Então, praticamente, praticamente a pastagem degradada ela está intrinsecamente ligada ao manejo inadequado da área, ok? Então, é muito importante nós compreendermos isso para poder trabalhar. Então, o livro que eu havia comentado com vocês é esse aqui, ó, Degradação da Pastagem e o que é e como evitar. Especificamente aqui, esse é um link direto, porque vocês quiserem acessá-lo, né? Podem acessar esse material via esse link. Ele é muito bacana, é um material bem simples, é um material que vale a pena fazer uma boa leitura para entender. Existem outros materiais muito bons também, que é a degradação de pastagem, processo, causas e estratégias de recuperação. Okay? E aqui automaticamente demonstro para vocês aqui uma imagem de uma pastagem degradada. Dá uma olhada como que ela está, né? Ela está falhada, apresenta-se muitos cupins, ok? Então, ou seja, não tem um porte apropriado, está bem rasteiro. Isso aqui, ó, claramente vai refletir não somente na questão dos animais, né, que é a produtividade dos animais, mas também na qualidade do solo. Ou seja, as pastagens são consideradas em degradação quando a produção de forragem é insuficiente para manter determinado número de animais no pasto por um determinado período. Né? E dá uma olhada aqui, a quantidade de animais que são apresentados aqui. É uma quantidade de animais muito inferiores do que a que realmente essa área poderia estar sendo lotada. Se nós observarmos essa figura aqui, ó, nós estamos apresentando para vocês aqui a oferta de forragem, né? A mínima em relação à máxima, ok? E a participação de leguminosa, ou seja, uma interação entre material para poder melhorar a qualidade dessa área. Ou seja, a recuperação da área degradada, da pasta degradada, tem por finalidade oferecer à pastagem as condições originais do solo quando ela foi estabelecida, ou seja, fornecer nutrientes necessários de acordo com a análise química. Pessoal, lembre-se muito bem disso. É necessário realizar uma análise química e não simplesmente ir lá inserir adubos, inserir corretivos especificamente numa área, sem haver antes um monitoramento. Por isso que é extremamente importante um profissional da área estar acompanhando o processo de recuperação de área degradada. E também temos que analisar, além das condições químicas, as condições físicas do solo, né? Para que o pasto possa expressar ali o seu potencial produtivo. Lembrando que a condição física está nitidamente ligada a quê? Não somente a textura, está ligado também ao quê? A compactação do solo, ok? A relação das estruturas. Então, temos que ver todas essas avaliações para que o pasto possa ser recuperado de forma adequada e, lógico, né, economicamente viável. A recuperação não implica a substituição de espécie estabelecida por outra espécie, embora isso possa ocorrer, ok? A recuperação de pasto, ela vai ser uma readequação para que o ambiente em si permita com que as espécies que ali estão alocadas possam se desenvolver adequadamente como foi inicialmente lá no momento quando ela foi instalada. Ok?
Mas o que causa a degradação, né? Bem, como vocês podem observar ali, nós temos ali um esquema que permite que a gente possa avaliar em relação à degradação da pastagem, né? Ou seja, práticas inadequadas de pastejo, né? Ou seja, superlotação, você colocar animais demais na área, né? Os fatores bióticos relacionados ao clima, relacionado à relação de insetos, pragas, os abióticos, né? Tudo relacionado ali dentro vão ocasionar ali a especificação da perda, ou seja, de degradação. Em segunda situação, nós temos as áreas do solo descobertas, né, que você permite com que a área descoberta comece a ocorrer a erosão e, consequentemente, vai começar a fazer o arrasto do material, causando ali erosão laminar, inicialmente, depois com a evolução formando ali os sulcos, ravinas, consequentemente ali a vossoroca neste local. Temos ali a diminuição da capacidade competitiva das forrageiras, porque as espécies especificamente vai começar a perder solo, vai começar a perder a fertilidade. Então, todas as áreas especificamente vão começar a haver um menor desenvolvimento dessas forrageiras. Há também que haver uma avaliação explícita em relação às plantas daninhas, ou seja, outras espécies adentrando aquele local, competindo com a planta de interesse econômico naquele momento, principalmente em relação à ciclagem de nutrientes. E tudo isso nós podemos observar que haverá uma menor disponibilidade de forrageira, ou seja, queda da capacidade de suporte. Por fim, a gente pode descrever que isso aí tem uma relação de degradação da pastagem, né? Ou seja, eu quero que vocês entendam que as espécies inadequadas no local, né, quando você está lá, a espécie nós temos que verificar se ela é adequada para o local. A má formação inicial causada pela ausência do mau uso do solo, né, baseado no quê? Nas práticas de conservação do solo, baseado no preparo do solo, da correção de acidez e da adubação, do sistema de método de plantio, do manejo animal e da fase de formação. Então, ou seja, quando o manejo é inapropriado do uso do solo, vai favorecer a degradação. Também temos a relação do manejo das práticas culturais, né? Por exemplo, o uso do fogo como rotina, isso aí enfraquece o solo, deixa o solo desprotegido da cobertura vegetal. Os métodos e épocas do excesso de roçagem, né? Então, ou seja, começar a roçar demais a área de forma inapropriada, a ausência ou uso inadequado de adubação de manutenção, ou seja, muitas vezes as áreas de pastagem, por um ato cultural, acaba que muitos dos pecuaristas eles acabam não tratando o pasto como uma fonte que necessita de certos tratos, de certas condições de manejo, okay? Principalmente na questão de adubação, okay? Que é diferente do pessoal que trabalha na área da agricultura, que entende como a cultura, na maioria das vezes que está na agricultura, elas são anuais, então sempre é necessário uma renovação, e, diferentemente do pasto, que uma vez inserido, espera-se que necessite ali uma renovação a partir de um período longo de tempo, né? Então, praticamente, ali nós podemos considerar ali uma cultura perene no local. Outro fator da degradação que nós temos que estar nitidamente observando são a ocorrência de pragas e doenças em relação também às plantas invasoras, né? O manejo do animal, aí com base nas disciplinas de bovino, né, que vocês devem ter observado. Temos lá a relação do excesso de lotação, ou seja, a unidade animal para o local. Tem que verificar se aquela espécie vegetal ali suporta, qual é a capacidade dela de suportar em relação do pastejo, né? O sistema de inapropriado de pastejo relacionado, tem que verificar como está sendo feito especificamente para poder readequar este ambiente. Temos também a ausência de aplicação incorreta de práticas de conservação do solo após o superpastejo, né? O que é o superpastejo? É colocar a quantidade de unidade animal superior que aquele pasto ali suporta. Então, a gente pode observar que há uma grandes situações que podem causar ali a degradação, né? Mas, professor, especificamente como eu poderia, né, avaliar a pastagem degradada? Qual é o critério? Quais são as características, né? Então, se a gente pode observar essa figura aqui, que permite a gente observar a relação da produção de pastagem
em relação ao tempo, ok? A relação das fases produtivas, relacionado à necessidade de manutenção, que está relacionada ali a nitrogênio, lembra do nitrogênio? Que é a adubação que vai favorecer o crescimento da folhagem, o fósforo, entre outros elementos como potássio, cálcio, magnésio, todos os elementos essenciais, lembrando da lei de Limberger, né? A lei do mínimo, ok? Então as espécies necessitam ter ali uma quantidade apropriada para fazer de fertilizantes, adubos e corretivos para poder estar desenvolvendo. Temos aqui também a relação da degradação da pastagem, está relacionada ali à perda de produtividade, da qualidade, a plantas invasoras, plantas daninhas, a gente pode trabalhar com essa relação, porque uma espécie que não é de interesse econômico estando ali no local, ela está competindo com aquela espécie naquele local, e consequentemente ela está retirando ou desfavorecendo o desenvolvimento da espécie de interesse econômico. Nós temos ali as pragas, okay? Nós temos cigarrinha da pastagem, entre outras, que vão atacar ali dentro, vão consumir a lagarta, né? Então a gente tem que estar sempre monitorando essas relações. Pasto largado, um pasto que você não tem manutenção, não tem ali uma observância constante, consequentemente ele vai ocasionar uma degradação da pastagem, né? E aí vai ainda mais ser intenso essa degradação quando aplicado em relação à degradação do solo, né? Pode observar aqui, olha o efeito como vai ocorrendo, né? Ele vai nitidamente demonstrando que inicialmente começa a degradação pela fase de manutenção, ou seja, você deixa de dar à planta um suporte alimentar, consequentemente você vai favorecendo continuamente a perca da produção da pastagem em relação ao tempo. Então, vamos lá entender essa relação. Primeiramente, a degradação não é percebida pelo produtor de forma direta, né? Diante disso, aponta-se as seguintes características de uma pastagem em processo de degradação. Nós temos que olhar com muito cuidado para entender isso. Por quê? Porque só se vai perceber a degradação da pastagem quando ela já está degradada. Então, primeiramente, a produção da forragem diminui com a redução da qualidade e da quantidade, mesmo nas épocas favoráveis ao seu crescimento, né? Então, ou seja, espera-se que aquela cultura, aquele pasto, seja vigoroso por longo período de tempo, ok? Porque a partir do momento que você tem a manutenção alimentar, você estando bem nutrido a espécie, ela vai lhe manter ali. Segundo, há uma diminuição nas áreas de coberta do solo pela pastagem e existe pequenos números de plantas novas provenientes de ressemeadura natural, ok? Então você percebe que as espécies vão começar a falhar, né? Que a pastagem vai começar a falhar. Essas falhas normalmente vai começar a vir espécies da mesma espécie, vai vir de forma natural. Okay? Então você já começa a perceber que essa relação, que este detalhe já é uma das características que vai favorecer, que você pode identificar ali a questão da pastagem degradada. Terceiro, há o aparecimento de espécies invasoras de folhas largas competindo por nutrientes e de processos erosivos pela ação da chuva. Então você já começa a verificar essas relações ali. E quarto, também existe grandes proporções de espécies invasoras que ocorre a colonização da pastagem por gramíneas nativas e os processos erosivos acelerados ficam evidentes. Aí, a partir do momento que você começou a verificar essas condições, você já está ali na fase final da degradação, nós podemos falar de degradação do solo, né? Então aí praticamente você já deixou todo aquele investimento inicial se perder e consequentemente você vai observar que houve uma queda significativa na produção animal. Uma coisa bem interessante a ser analisada, pessoal, é justamente essa caracterização de nível de degradação de pastagem, né? Ela é apresentada pela Embrapa 2017, que é aquele livro que eu citei para vocês agora há pouco. É interessante vocês observarem o seguinte: é possível caracterizar o nível da degradação da pastagem baseada nesse critério. Se você observar aqui, ó, o primeiro nível, né? Pastagem ainda produtiva, mas já com algumas áreas de solo descobertas com plantas daninhas.
Ocorre aqui a rebrota de capim após o pastejo, e essa rebrota é lenta, ou seja, a capacidade de suporte cai cerca de 20% em relação à pastagem não degradada. Estou só observando, né? A Embrapa já descreve claramente que o suporte daquela área, né, ela cai ali 20% só nesse critério. Então, 20% é 20% a menos de material que poderia estar sendo aproveitado pelos animais ali em pastoreio. O segundo nível já é uma classificação moderada, né? Ou seja, há um aumento na infestação de plantas daninhas ou no percentual de solo descoberto, ou seja, em relação ao nível 1. Então você aumentou ali a capacidade de degradação e a capacidade de suporte cai ali de 30% a 50%. Você imagina, caiu de 30% a 50%, claramente você vai ser obrigado a diminuir 50% da capacidade de unidade animal naquela área. Em sequência, nós temos ali o nível 3, já é considerado forte, ou seja, aumento excessivo da infestação de plantas daninhas, né? Então, ou seja, degradação agrícola, ou no potencial do solo descoberto em relação ao nível 2. Muito baixa a proporção de forragem e a capacidade de suporte ali cai praticamente de 60% a 80%. Praticamente você já não tem mais pasto, né? Você já tem ali uma área que está rebrotando outras espécies, ok? E o quarto nível, ou seja, é considerado muito forte quando a predominância do solo descoberto com sinais evidentes de erosão, ou seja, degradação biológica, proporção de forrageiras muito baixas, inexistente, e a capacidade de suporte ali acima de 80%. Praticamente, né, você já não tem mais, aqui, a partir do terceiro nível para o quarto, você já não tem mais pasto, ok? Então, praticamente, você já perdeu. E nessa área aqui, especificamente, no quarto nível, quando você não trabalha a recuperação dessa área, você praticamente está oferecendo o seu solo para ser jogado fora. Você está proporcionando aí um potencial enorme, aumentando o potencial enorme da erosividade desse solo. Bem, se eu entendo que existe aí uma capacidade enorme de erosividade em relação, mas como eu poderia trabalhar em relação à recuperação das pastagens, né? Então, primeiramente, eu quero que vocês entendam que existem duas formas de recuperar a pastagem, especificamente. Existe o que eu chamo de direto e indireto, ok? Vamos falando aos poucos aqui para vocês entenderem essa relação, mas direto é aquela qual eu vou inserir a pastagem, vou simplesmente inserir a pastagem ali, vou corrigir, replantar novamente. E existe a indireta, que é aquela que, além da pastagem ser implantada, eu vou trabalhar em relação a consórcios, manutenção em relação ao sistema lavoura-pecuária, ok? Que você vai favorecer. Tem suas vantagens e suas desvantagens dependendo dos locais, ok? Então, quando a pastagem começa a demonstrar sinais de degradação, deve-se tomar algumas medidas para recuperar a produtividade original, ok? E a condição especial é que ainda haja na pastagem uma população adequada de plantas forrageiras. Isto é, o número de plantas ou touceiras e sua distribuição sejam tais que possibilitem a cobertura posterior da área. Então a gente tem que entender que aquela área tem que estar novamente regenerada, né? Tem que ter condições reais para regenerar como se foi inicialmente. Caso contrário, haverá uma necessidade de se reformar a pastagem, quando então os procedimentos são aproximadamente os mesmos adotados na formação da pastagem natural. Isso aí é direto. Okay? Uma vez que eu defino isso, eu entendo todas essas características, eu vou começar a trabalhar adequadamente essas informações. No entanto, há várias outras técnicas, né, para recuperar a pastagem degradadas que visam o aumento da produção da massa verde por uma área e melhorar a qualidade da forrageira, ok? Nesse sentido, vários estudos foram desenvolvidos para desenvolver
as pastagens, suas capacidades originais, né? E seja ali através da calagem, da adubação, uso de máquinas, principalmente de descompactadores do solo e outras através da integração agricultura em relação à pecuária. Se vocês observarem, né, quais são as vantagens de umas de outras, né? Eu tenho que discutir isso com muito cuidado. Por que é interessante discutir isso, né? Porque muitas vezes, dependendo do local onde você está trabalhando, é viável você trabalhar com a recuperação direta. E outros locais, talvez seja mais viável também você inserir, ou dependendo da situação financeira do pecuarista, né? Ou do agricultor, principalmente você trabalhar ali com a indireta, que você pode ali estar trabalhando tanto com a produção de milho, né, em relação à pastagem, ou outras culturas de interesse, que te permite, pelo menos aí, digamos que recuperar parte do investimento inicial da recuperação. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre calagem, né, que é especificamente necessário para esse trabalho. Primeiramente, entende-se por calagem o ato de se adicionar o calcário na quantidade pré-estabelecida, repetindo, pré-estabelecida, em uma função do tipo de solo, em função ao tipo de solo, da planta a ser cultivada e do nível de produtividade a ser desejado. Okay? Nós já estudamos a relação da calagem, mas aqui eu gostaria de responder a vocês, né? Que especificamente o método mais comum para a recuperação de pastagem é nitidamente o método de saturação por base. Okay? Então, normalmente, utilizando para recuperação de pastagem, quando se recomenda, quando se verifica quando o pH é muito baixo, está muito ácido no solo e a relação cálcio-manganês também não está apropriada, recomenda-se, e a saturação por base também não está adequada ali ao ambiente, recomenda-se ali normalmente o método de saturação por base. Okay? Lembrando, pessoal, que o calcário, né, uma das coisas que nós temos que ter um pouquinho de cuidado, que a condição de calcário não é só definir a quantidade de calcário que a ser colocado. O profissional ao qual está ali nitidamente trabalhando na área tem a obrigação também de definir o tipo de calcário mais apropriado para ser inserido nesse local. Lembrando que a necessidade de comparar ali o óxido de magnésio, o óxido de cálcio, né, a quantidade que esse material tem. Lembrando que é necessário depois verificar o PRT, o RE, ou seja, o potencial de neutralização, a potencial de reatividade deste material, para saber essa relação, se esse calcário vai ser eficiente ou não para aquele local. Outra relação extremamente importante a ser considerada é a adubação. É importante a adubação para a pastagem? Sim, lógico que é. Por quê? Porque qualquer espécie necessita ser alimentada. Okay? Então, se você não dar a ela um suporte apropriado, consequentemente, você terá ali uma baixa produção em relação àquilo que você espera. Então, em relação à adubação, para orientar a aplicação de fertilizantes, é importante que se faça, primeiramente, a amostragem do solo na área de pastagem a ser recuperada. Porque, professor, por que eu preciso? Não dá lá simplesmente usar uma formulazinha, aplica lá, um 10-10-10, um 4-16, né? Pessoal, pelo amor de Deus, nós temos que entender que nós não podemos ser amadores nessas áreas. Nós precisamos trabalhar adequadamente esse ambiente. Se existe uma metodologia que implica uma análise de fertilidade, né, para determinar que é a amostragem do solo, onde você vai executar uma coleta amostral de confiança. Por que de confiança? Porque não é porque é pastagem que você vai fazer de qualquer jeito, não. Você tem que respeitar ali os métodos apropriados para a coleta de amostra, para você ter ali um resultado apropriado. Consequentemente, com esse resultado, você vai executar os cálculos específicos para determinar a necessidade de determinados nutrientes específicos, principalmente o nitrogênio,
o fósforo, o potássio, aí a relação do cálcio-magnésio, o enxofre, entre outros, principalmente os nitratos, os micros que são necessários, ok? Pessoal, mas por que é isso? Porque nós temos que entender que sem uma alimentação balanceada, adequada, né, disponibilizada no ambiente, a recuperação dessa pastagem ou a reforma dessa pastagem vai ocorrer o quê? Vai desenvolver adequadamente. Beleza? Ou seja, a amostragem deve ser feita durante o período seco. Por quê? Porque se estabelece no período apropriado, de preferência, especialmente bem no final da chuva, terminou as chuvas, a gente espera secar um pouquinho o solo, coleta a amostra. Esse solo vai estar um pouquinho mais fácil de coletar a amostra, de tal forma que o resultado da análise clínica ali, o resultado disponível em tempo hábil, para permitir a aquisição dos fertilizantes e a aplicação dos mesmos no início do período do crescimento da pastagem. Ok? Então, olha que interessante. Então, especificamente, é importante definir o período de coleta da amostra, é importante fazer com maiores assistências possíveis para poder ter um tempo hábil de comprar os fertilizantes em um preço mais acessível, ok? Porque quanto mais tarde você deixar para comprar, mais caro esses fertilizantes vão ficando, consequentemente, ficando de forma inapropriada economicamente para poder fazer recuperação dessa pastagem. Temos também os tratamentos físicos e mecânicos, ok? Dentro do contexto. É importante observarmos isso aí, porque se refere a atividades de descompactação em relação para melhoramento das condições físicas do solo. Lembrando que, devido ao alto índice de animais a serem inseridos, principalmente o gado, essa área tende ali a ter uma área compactada com maior frequência. Okay? Então, o preparo mecânico ali vai facilitar a infiltração da água, a melhoria da aeração, facilitando um bom desenvolvimento da penetração das raízes da forrageira. Além disso, proporcionará ali a mineralização da matéria orgânica existente, liberando alguns nutrientes ao solo. Lembrando que esse tipo de preparo é feito apenas uma única vez em um período, Então, praticamente você vai só preparar para implantar a cultura e, consequentemente, uma vez instalada a cultura, você vai ficar nessa área sem haver nenhum tipo de desenvolvimento por um longo período de tempo, ok? Em relação ao fator de compactação do solo, alguns pecuaristas ali utilizam grades do tipo ROM, ok? Como uma única estratégia para a recuperação. Contudo, os resultados não são satisfatórios. Por quê? Porque temos que entender que especificamente a descompactação do solo ela vai depender, ou seja, a escolha do implemento a ser trabalhado vai depender especificamente do que? Das suas características. Por isso que se recomenda utilizar um penetrômetro ou um penetrógrafo para que faça a avaliação tanto do potencial de compactação, ou seja, das cargas aplicadas que serão necessárias para romper, principalmente da profundidade ao qual este solo será compactado, para definir ali qual será o melhor implemento a ser trabalhado. Ok? A produtividade de pastagem será boa no primeiro ano, mas os anos seguintes colocará linear, ou seja, então, quando se usa um implemento inapropriado, o que acontece? Você vai deixar solto essa primeira camada, mas a parte de baixo está ruim. E, consequentemente, esse solo vai voltar a também causar um dano. Então, eu preciso com que as raízes desenvolvam o sistema do perfil muito bem. E nós temos visto ultimamente que boa parte das raízes antibraquiárias tem se desenvolvido adequadamente no perfil. E é o que se propõe principalmente a maioria dos agricultores em relação a trabalhar perfil de solo. Isso porque não também trabalhar essa ideia no perfil para a pecuária, para a recuperação das pastagens. Ok, até aqui? Então, observe a necessidade de trabalhar adequadamente as questões físicas do solo. Então, se houver necessidade de descompactar, de preparar o solo, degradar, fazer o preparo primário, secundário, a descompactação do solo, então isso tem a sua função específica. E, logicamente,
torna-se viável ainda mais quando trabalhamos com relação à lavoura pecuária. É importante entender essa relação. Por quê? Porque esse critério tem ali crescido a cada ano, principalmente no cerrado aqui do Brasil, né? O uso de uma alternativa bastante eficiente para a recuperação de renovação indireta das pastagens e de manutenção da produtividade. E esse sistema, né, de lavoura pecuária também pode ser uma renovação que tende a aumentar a produtividade relacionada às culturas de interesse econômicos, não somente o pasto, né? Principalmente aí a soja, entre outros. Esse sistema permite aí o uso mais racional dos insumos. Por quê? Porque as máquinas, a mão de obra e a propriedade, além de diversificar aí a produção e o fluxo de caixa dos produtores. Porque você trabalha um sistema de rotação de culturas mais apropriados, podendo, aí, especificamente em determinadas épocas, né, que aí trabalhar, geral, que nós podemos discutir a terceira safra. Né, porque nós temos a safra principal, que é a inicial, que é implantada inicialmente na safra agrícola, né, e vai de um ano para o outro. Depois veria a safrinha, que hoje, em algumas áreas especificamente, nós chamamos de safra, devido à quantidade de produção aplicada, que teria aquele período de espera até o período da nova safra agrícola. E esse período de espera, com a implantação da lavoura pecuária, nós temos ali uma terceira safra, ou seja, o melhor reaproveitamento dessa área. Pode ser também que temos ali um sistema de recuperação e renovação de pastagem através de uma integração lavoura-pecuária que garante ali uma boa produção. Vamos lá. É importante entender que em consórcio de culturas anuais, tais como arroz, milho, sorgo, entre outros, né, neste caso é feito um plantio conjunto de sementes da cultura anual e a semente de pastagem. Ou aproveita-se o potencial de sementes de forrageira existente no solo. Após a colheita da cultura anual, tem-se ali o pasto renovado ou recuperado. Sempre que se realizar o plantio de culturas anuais em áreas de pastagem degradada, deve-se iniciar ali, em relação ao preparo do solo, cerca de aproximadamente 120 dias antes do plantio da cultura. E a aplicação do calcário e o início do preparo do solo deve ser feitos entre aproximadamente junho a julho. Para que isso? Para que a conservação do solo seja feita em agosto e setembro, com a correção fosfatada em setembro a outubro. Ok? Dá uma olhada nessa relação. Por que é importante definir esses períodos? Para que você tenha ali estrategicamente uma adequação em relação à aplicação, principalmente do calcário. Lembrando que o calcário, né, a regra básica é se aplicar o calcário com pelo menos 60 a 30 dias antes do plantio, okay? Com 60 a 30 dias antes do plantio. Para quê? Para que pegue as primeiras chuvas, e já tenha reações no solo, para que na hora que você for jogar a adubação fosfatada, não ocorra ali a fixação do fósforo no solo, ou pelo menos diminua o máximo possível. Porque você precisa, principalmente na passagem, uma grande quantidade de fósforo para que haja ali uma boa rebrota, né? Para rebrotar bastante esse material e você ter uma boa quantidade, uma boa massa verde. Ok? Lembrando também que o plantio das culturas anuais solteiras faz-se em relação à cultura anual, por exemplo, a soja, o milho, o arroz, né, por um ou mais anos, retornando-se ali a pastagem, podendo ser a mesma espécie ou outra espécie forrageira, mais adequada à produtividade, ok? Nós temos trabalhado muito essa relação, principalmente no sistema de plantio direto. Olha que bacana, né? Consorciando plantio direto nas áreas de pastagem. Muitos pecuaristas hoje, principalmente aqui na Baixada Cuiabana, têm trabalhado essa relação. Por quê? Porque a inserção da soja na área, ou o milho, né, tem diminuído bastante o custo da reforma do pasto e tem melhorado adequadamente ali a economia da propriedade agrícola. Então, é uma prática que vale a pena ser inserida, mas tem que tomar um pouco de
pouquinho de cuidado, por quê? Porque isso mexe muito com a questão cultural, que é a cultura do indivíduo de trabalhar aquela área, porque a cultura do indivíduo pecuarista especificamente, né, é um pouco diferente da cultura do indivíduo do agricultor. Então, você trabalhar esse conjunto, entrar num consenso entre dois, é preciso ali ter uma consciência muito bem feita, que isso vai mexer um pouco com a forma de trabalhar. Por que vai mexer? Porque você precisa fazer os tratos culturais. É diferente da pastagem, né, que na maioria das vezes o produtor rural trabalha essa área apenas como modelo extrativista. Ele plantou ali aquele ano e espera-se que a pastagem revigore por longo período dos anos, e raramente muitos têm feito o quê? Uma correção de solo, feito uma adubação, né? Ele só vai lá de vez em quando joga alguma coisinha dentro, e muitas vezes essa quantidade que ele joga nem se baseada na fertilidade do solo não está. Ele simplesmente vai lá, joga lá uns 100 kg de um formulado e acha que é o suficiente para que aquela planta se desenvolva. Lembrando que muitas vezes ele pode estar super dimensionando a adubação, mas também pode estar subestimando, não tem nenhuma certeza específica do que ele está fazendo. Lembrando que tanto um quanto o outro vai prejudicar a cultura. E as principais vantagens de se fazer a recuperação do solo, né? Para que a gente vai fazer isso? O uso das culturas anuais, além do restabelecimento da biomassa forrageira, o aumento da capacidade de lotação de pastagem, né, em relação são listados a seguir, né? Primeiramente, né, tem que pensar na recuperação mais eficiente da fertilidade do solo. Quando eu penso ali na recuperação da fertilidade do solo, eu penso em obter uma análise de solo para saber a fertilidade atual do solo, lembrando que não podemos confundir com a fertilidade natural do solo. A fertilidade natural ela vem do que? Do material de origem. A fertilidade atual do solo é aquela que eu pretendo utilizar de referência à produtividade do meu solo, ok? Em relação à cultura de interesse econômico. Neste caso aqui, seria a pastagem. Ok? Então eu preciso definir a eficiência dos fertilizantes a serem trabalhados. Eu preciso também verificar o que? A facilidade da aplicação dos corretivos e fertilizantes. Eu preciso verificar quais as melhores formas a serem implícitas, a serem usadas ali na minha área, né? Em relação à condição financeira do pecuarista para se trabalhar isso. Também há o que? A relação da melhoria das propriedades físicas e químicas e biológicas, né? Ou seja, você está melhorando a qualidade ambiental do seu solo. Okay? Quando você melhora a estrutura física do seu solo, você melhora ali a formação das estruturas, você melhora ali um condicionamento melhor da quantidade de água a ser mantida naquele solo nos períodos mais secos, períodos veranicos. Consequentemente, né, a relação química desse ambiente vai estar mais favorável a estar disponibilizando para que as plantas desenvolvam, e no seu entorno, especificamente, vai melhorar a biota desse solo. E aumentando a biota desse solo, aumenta-se um potencial enorme na questão da produção da massa. Um fator extremamente importante, né, desse trabalho é o controle das pragas, das doenças invasoras, ok? E como a gente trabalha, se a gente for trabalhar o sistema agropecuário, você tem diferentes culturas ao longo do ano, você vai quebrando os ciclos de muitas das pragas e, consequentemente, você não quebra o ciclo rotacional de muitas plantas invasoras, ok? Há também o aproveitamento do adubo residual de uma cultura para outra, ok? Quando você insere ali um cultivo de soja, sempre sobra resíduo para a cultura pasto, que vai estar em cima do seguro depois. E também há um aumento da produtividade do negócio agropecuário, porque todo mundo sustentável em termos econômicos em relação ao agronegócio. Porque você aumenta a diversificação, você não tem mais ali somente a produção de massa seca, massa verde, perdão, no solo, você ali tem a produção de grãos também, e vai te permitir vender os grãos para equilibrar as contas relacionadas à propriedade. Ok? Então, dá uma olhada nessas relações extremamente importantes, que é trabalhar a agricultura em relação ao campo. Então, nós falamos sobre as principais vantagens.
especificamente, e eu queria que você observasse o seguinte, pessoal, é muito importante nós analisarmos com muito cuidado cada uma desses critérios. Por quê? Porque isso facilita com que o produtor rural, o pecuarista, né, ele proteja o seu solo de forma mais coerente. Porque uma vez que você deixa que o solo acesse a outros problemas, principalmente se o ambiente for propício a uma grande quantidade de sais, né? Nós chamamos de salinização, né? Ele vai favorecer a salinização, porque todo o efeito de degradação ele vai causando, né, uma retirada do ambiente daquele potencial de produção e vai deixando ele cada vez mais pobre até que o mesmo se transforme ali num deserto, ok? Lembrando que na atual conjuntura das análises relacionadas à conservação do solo, a nossa maior preocupação é evitar perda de solo com potencial agrícola, né, perda desses solos, para que o mesmo se transforme em deserto, ou seja, numa área totalmente inóspita, ou seja, que não seja apropriada para qualquer outro tipo de trabalho. E para a recuperação dessas áreas é praticamente inviável, já que nós temos uma área a mais extensa na produção brasileira, né? Nós temos aí uma extensa produção brasileira de solos agrícolas que nos permite trabalhar ali e ter altos rendimentos. E nós estamos tendo uma boa recuperação dessas áreas degradadas utilizando esses sistemas. Lembrando que não existe somente esse sistema, existem vários outros, né, de recuperação e reforma de pastagem. Bom, nós temos ali, eu recomendo vocês a buscarem informações sobre a formação do barreirão, né, entre outros, que são bastante interessantes nesse contexto, que favorecem ali cotidianamente o trabalho no campo. Ok? E, logicamente, no final das contas, né, uma boa pastagem bem estruturada, além de proteger o solo, você tem uma resposta muito boa ali em relação ao desenvolvimento dos animais de interesse econômico.